Hoje vamos resolver um exercício sobre escolha do tipo de fundação na análise de um empreendimento aí residencial, é colocado aí o subsolo do terreno, né, do local, e é perguntado que tipo de fundação é viável nesse caso. É isso que a gente vai ver hoje aqui, as considerações. Bem, a situação é essa aqui. Eu tenho um prédio residencial onde em planta se verificou que a pior situação mais crítica é a questão de distorção angular, pessoal. É o pilar 1, 50 toneladas, dimensões 30 por 30, e o pilar 2 é o mais carregado, 500 toneladas, dimensões 50 por 50, e eles estão distantes 3,20 metros de eixo a eixo. Pede-se para verificar a viabilidade de sapata, já se amarrou a profundidade de assentamento, 1,20 m, e daí tem várias situações aqui. Ele pede verificar se há sobreposição de área da sapata, o cálculo da taxa, o cálculo da altura da sapata, da base, o bulbo de tensões, e depois ainda pede para verificar se é possível adotar dois tipos de estaca, a pré-moldada de concreto e a hélice contínua. Ainda indicando aqui a profundidade de assentamento da ponta, vantagens e desvantagens desses tipos de estaca. Então, aqui no terreno, nós temos inicialmente até uns 7 metros uma areia pura, mediamente compacta, depois 1 metro de pedregulho muito compacto, em seguida 3 metros de uma argila orgânica, né, mole, bastante deformável aqui, resistência zero praticamente, e uma argila arenosa dura, depois dessa argila orgânica, e o impenetrável foi a 15 metros. Eu vou analisar isoladamente cada pilar, mas lógico, eu posso fazer o desenho aqui do pilar com a sapata, né, o menorzinho de 50 toneladas e o maior aqui de 500 toneladas, os dois estão assentes na mesma cota, né, 1,20 m. Isso daí foi adotado aí na questão. Por que eu vou trabalhar com SPT8 nesse caso? Eu peguei aqui 1,20 m e fiz uma média entre 6 e 10, tá? Eu poderia ser mais conservadora, trabalhar com SPT6, um valor menor, ok? Se eu trabalhar com SPT10, aí eu tô sendo um pouco mais arrojada, né? Até porque tem uma queda de resistência aqui logo em seguida. Então, SPT10 eu descartaria, não calcularia, né, com esse valor. Então, SPT8 aí eu trabalhei com a média. No cálculo da taxa do terreno, pessoal, aí eu estou usando uma formulazinha aqui empírica, super empírica. Essa fórmula é antiga dos estudos de Meyerhoff, onde eu já estou trabalhando aí nessa unidade, quilograma força centímetro quadrado, mas seria algo, né, inicial, uma estimativa, que a pressão admissível ou a taxa do terreno é aquele SPT dividido por 4, se eu tenho um solo arenoso puro, o SPT dividido por 5, se eu tenho um solo misturado, até uma areia siltosa, uma argila arenosa, um silt argiloso, é um solo heterogêneo misturado. E ainda eu tenho o SPT dividido por 6, se eu teria ali uma argila, um solo coesivo, ok? Então aqui quando eu calculo a resposta, né, para com esses denominadores, já dá em quilograma, força centímetro quadrado, certo? Aqui o primeiro chute, o primeiro lançamento é sempre uma sapata quadrada. Então eu coloquei aqui a carga do pilar dividido pela taxa do terreno, a pressão, as unidades têm que estar compatíveis, né? Eu tenho aqui 2 kg centímetro quadrado, aqui eu vou ter 20 tonelada força metro quadrado. Estou trabalhando aqui com 1,58, vou adotar 1,60 m. Profundidade do bulbo de pressões, você quer ver até que profundidade naquele perfil de sondagem existe a influência dessa pressão na base da sapata. Então, como é uma sapata quadrada, eu trabalho com 2 vezes B. Então, 2 vezes 1,60 m, 3,20. Lembrem sempre que você tem que somar para saber onde vai atingir aquele bulbo direitinho no perfil de sondagem. Eu tenho que somar com a cota de assentamento. Nesse caso aqui, 1,20 m.
Se a sapata tivesse no 00, na superfície do terreno, eu não precisaria somar com nada, né? Aí eu iria colocar aqui 3,20 m, tá? Então, se a sapata tiver 2 metros, eu pego ali aquela cota de assentamento 2 metros e calculo o bulbo de pressões dali para baixo, né? Então, sempre que somar com a cota de assentamento. Então, nessa sapata aqui, o bulbo de pressão vai até 4,40 metros. Se a gente olhar aqui rapidinho, deixa eu ver, 4,40 metros, aqui é 5, aqui é 4. Esse bulbo, ele permanece aqui nessa areia medianamente compacta. Um pilar menos carregado, o bulbo de pressão está aqui. Eu não iria me preocupar, por enquanto, com essa argila orgânica mole aqui embaixo. Quando eu vou para outro pilar, seguindo o mesmo roteirinho de cálculo, certo? Taxa do terreno, o lado aqui da sapata 5 metros, estou adotando aqui 5 metros, já dou uma dica. Quando você faz esse cálculo e acha dimensões acima de 3 metros, você já fica inviável ali, né? Eu não iria trabalhar com uma sapata de 5 por 5. Aí você pode dizer, professor, eu já vi projetos de sapata 3 por 3, né? 2,5 por 3, enfim, né? Sapatas com dimensões de 3 metros. Tem, sim, lógico. Eu estou dando aqui um norte para vocês, tá ok? Lembre que isso aqui é uma estimativa inicial, é um estudo inicial. Então, aqui eu iria fazer o mesmo cálculo da profundidade do bulbo de pressão, 2 vezes 5, né? 10 metros, assentamento 11,20 metros. Então, ela iria para cá, ó. Essa sapata que está suportando esse pilar de 500 toneladas, ela abraça toda essa camada de argila orgânica e ainda vai bater aqui embaixo. Então, eu já tenho uma situação bem preocupante aqui, bem crítica, porque eu tenho um pilar menos carregado, onde o bulbo de tensões dessa sapata, desse pilar, fica numa camada mais resistente, e eu tenho um pilar super carregado, né, onde o bulbo de pressões passou, né, toda a camada aqui extremamente deformável. Mas além disso, gente, se vocês fizerem o desenho, a sapatinha quadrada de 1,60 m por 1,60 m e a outra de 5 metros por 5 metros, lembrando que entre os pilares eu tenho 3,20 metros de distância, aí vocês podem fazer esse desenho bem direitinho, vocês vão verificar que há sobreposição de áreas. Deu um desconto aqui no meu desenho, tá? Então, se aqui vocês vão ver, coloca aqui a distância 3,20, eu tenho o choque. Até aí, tudo bem, poderia trabalhar com a sapata associada. Né? Sapata associada é aquela sapata que pelo menos abraça 2 pilares, tá ok? Quando eu parto para sapata associada, eu tenho que fazer o somatório das cargas desses pilares, né? Eu coloquei aqui só para eu ter uma ideia, né? O cálculo do B, 5,24 m, né? Iria adotar aqui 5,25. Eu teria que calcular o centro de carga desses 2 pilares aqui, com certeza vai estar mais próximo do mais carregado, né? E daí daquele ponto ali do centro geométrico ao centro de carga dos 2 pilares ali, né? E daí ia continuar os cálculos. Mas esses aqui são itens que já inviabiliza ali a adoção de fundação direta em sapata. Ainda assim, foi pedido para calcular a altura da sapata. O cálculo da altura da sapata, pessoal, eu já estou indo para um dimensionamento estrutural, porque até agora eu só falei mais do solo, né? Eu calculei bulbo de pressão, né? Estimei taxa do terreno. Quando eu vou para o dimensionamento estrutural, eu estou trabalhando com a NBR 6118. Inclusive, eu destaquei aqui o item 22,6 sapatas, está lá na NBR 6118. A conceituação de sapata, né? Estruturas de volume usadas para transmitir ao terreno as cargas de fundação, caso de fundação direta. E quando se verificar essa expressão aqui a seguir, nas duas direções, a sapata é considerada rígida. Caso contrário, a sapata é considerada flexível. Eu vou fazer ainda várias observações sobre essa questão da altura da sapata. Mas aqui tem a formulazinha, o H é maior ou igual que Azinho menos AP, dividido por 3, o H, altura da sapata, altura,
O Azinho, dimensão da sapata em uma direção, e o AP, a dimensão do pilar na mesma direção. O que é que eu gosto de fazer? Lançar aqui uma sapatinha retangular, com um pilar retangular, e aí eu verifico nas duas direções. Já estou chamando agora, é a mesma fórmula, tá? Eu já estou chamando agora de Lzão e Bzão, as dimensões da sapata, e Lzinho e Bzinho, as dimensões do pilar. Então, eu verifico as dimensões que estão paralelas nos eixos aqui que eu adotar. Aqui nessa direção eu iria trabalhar com Bzão menos Bzinho dividido por 3. Na outra direção, Lzão menos Lzinho dividido por 3, ok? O maior dos dois valores eu adoto, certo? Vou voltar para a minha questão, só para ter ideia da altura. Então, lembrando que eu tenho uma sapata menor que é 1,60 m por 1,60 m. O pilar também é quadrado, 30 centímetros por 30 centímetros. Essa primeira sapata ficou com uma altura de 43,3. Eu iria adotar 45 centímetros aqui. Na sapata maior, que é do pilar de 500 toneladas, eu tenho aqui 5 metros por 5 metros e o pilar é quadrado. Novamente, eu dei um desconto aqui, no desenho não tem nada de quadrado, né? Parece retangular, mas enfim. 50 centímetros por 50 centímetros o pilar. Eu achei uma altura de 1,5 m. Lembrando que o assentamento dessa sapata, por uma questão aí até didática mesmo para a gente trabalhar isso, foi amarrado em 1,20 m. Se a sapata tem 1,5 m, ela já ia ficar sacando do terreno, mostrando aí que é outro item que realmente torna inviável a adoção de sapata. Aí eu vou para a questão da fundação profunda. A primeira solicitação foi verificar a pré-moldada. Eu sempre passo para o pessoal que um número, um SPT guia, um SPT norte, né, que você pode apoiar a ponta da estaca, seria um SPT em torno de 20 golpes. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem SPT aqui de 20, logo em seguida tem um impenetrável. Eu colocaria aqui a ponta da estaca lá para baixo, porque aqui tem um SPTs baixos e tudo mais. Mas eu vou fazer uma observação para vocês. Na verdade, eu teria que colocar um X aqui nessa estaca, porque eu tenho um problema sério nesse 1 metro de pedregulho muito compacto. As estacas pré-moldadas não passam nesse SPT de 45 golpes, ok? Eu posso ter uma ruptura estrutural da estaca, né, do material, do concreto da pré-moldada, porque é um solo extremamente resistente, compacto, onde a pré-moldada não passa, ok? Então, a pré-moldada nesse perfil ficaria inviável devido a esse metro aqui, pode até ser um pouquinho mais, a espessura, né, não sei, do pedregulho muito compacto. Apesar de, nesse solo aqui da argila orgânica, essa estaca pré-moldada seria a melhor opção, porque eu posso ter aqui um fechamento aí do fuste, né, uma diminuição do tamanho do fuste, que é a tendência da argila orgânica aí fechar mesmo, né, a coesão dela, né, debaixo d'água, enfim. Mas o meu problema aqui, a minha situação é que eu não consigo passar desse SPT 45. A outra situação foi a hélice contínua, né? Analisar se é viável executar a hélice contínua. A estaca hélice contínua, ela passa por esse SPT 45. O problema seria essa camadazinha aqui, né, de argila orgânica mole, esses 3 metros de espessura de argila orgânica. Isso daí não há consenso, pessoal. Eu vou falar de uma forma bem prática, tá ok? Toda estaca moldada in situ, numa situação dessa de argila orgânica com SPT 0, existe o risco, sim, de ocorrer um fechamento aí, um seccionamento do fuste, né? Uma diminuição do fuste, porque tem toda essa questão da perfuração tentar fechar, né? Do solo, da argila, né? Tentar seccionar mesmo esse fuste, né? E na hélice contínua, nesse solo que eu não tenho um confinamento lateral aqui, né? Eu tenho o problema também de um sobreconsumo, além do previsto, tá ok? Esses são os problemas da hélice contínua aqui. Nunca vou fazer uma hélice contínua aqui, não é o caso. Não é isso que a gente vê na prática.
eu tenho 3 metros, tá ok? Imagine, 3 metros é bem diferente de 6 metros, 8 metros ou 10 metros, tá? Eu tenho 3 metros de espessura e o meu problema também da hélice é que é uma estaca que não é toda armada, né? Se ela fosse toda armada, eu poderia que, caso ocorresse algum seccionamento, a própria armação, né, a armadura, transferiria a carga para o segmento aqui seguinte, né, para o restante da estaca aqui em profundidade, ok? Já ocorreu situação que a gente armou a estaca hélice contínua com um tubo de ferro, um tubo aqui dentro, para vocês terem uma ideia. E isso é muito do projetista geotécnico, ok? Já tiveram situações que eu vi a estaca hélice contínua armada toda ela, não porque ia trabalhar a tração, mas porque tinha um solo nessa situação, então ela foi toda armada, certo? Então é isso, não é o consenso, mas pode ser sim utilizada, com essas ressalvas, com esse controle de execução, com o monitoramento bem detalhado, né, a pressão de injeção, a velocidade de saque do trado, né, ou seja, aquele procedimento executivo da hélice contínua que é fácil achar em qualquer vídeo aí, certo? Não, então não existe uma estaca ideal. Uma estaca metálica, por exemplo, passa aí esse pedregulho com SPT 45. Tem solos muito resistentes, muito rijos, que a estaca metálica passa, mas a pré-moldada não passa, pessoal, ok? Falando de estaca pré-moldada, eu iria para a ponta dessa estaca lá para baixo, por impenetrável percussão, se for metálica, tá? Estaca raiz é moldada in situ, mas é toda armada, tem os seus revestimentos, então poderia sim, né? Passa tranquilamente aqui no pedregulho, nunca esqueçam que a estaca raiz perfura rocha, tá? Então, isso aqui não tem problema para estaca raiz. Tem uma estaca que é uma adaptação, como eu sempre falo, da estaca raiz, que é a estaca rotativa injetada. É uma estaca escavada de pequeno diâmetro com circulação de lama betonítica. Então, como ela é uma adaptação entre a estaca raiz e a estaca escavada, né, tradicional de grande diâmetro, sendo que a gente faz com pequeno diâmetro até 40 centímetros, né, no máximo 45, mas correntemente 40 centímetros. Eu poderia, sim, executar essa estaca aí, porque qualquer seccionamento que ocorresse aqui, haveria, sim, a transferência de carga pela armadura da estaca. Então, em linhas gerais, é isso aí que eu gostaria de passar para vocês. Aqui eu estou chamando a atenção novamente, que é esses 3 metros da argila mole que eu tenho que ter exatamente cuidado na execução da hélice contínua. Eu acredito que dessa forma, com esses pontos abordados, ficou mais fácil de entender como é que é essa decisão, né? Lógico que você vai ter mais facilidade quando você pegar vários perfis de sondagem, né? 3, 4, 5, e ficar treinando ali. Não, se eu colocar uma sapata, né? E se eu colocar uma fundação corrida? Não, mas e aqui não tem água, então eu posso colocar, né? Projetar uma estaca broca, que é uma estaca manual de uma baixa capacidade de carga, né? Se eu tiver uma estrutura mais leve. Mas assim, pessoal, o que é fundamental? Vocês saberem quais são as características das estacas, até para poder fazer a correta escolha, né, da fundação. Por isso eu peço para ler a norma, a 6122, né, Projeto de Execução de Fundações, porque lá está todas as definições das estacas e nos anexos tem todo o procedimento executivo de cada um, ok? Então, espero que tenha aí ajudado esse roteiro de cálculo, né, desse exercício de escolha do tipo de fundação.